elevado. Você encontra o pessoal na rua, eles parecem aquele desenho. Tem um desenho, tinha um cara que só reclamava, da época do Saulo, esse desenho. E o cara fica, ó vida, ó céus, ó azar. Você tem certeza que você é crente mesmo? Tem certeza que Jesus morreu por você? Irmão, nós estamos chegando mais final de um ano. Esse é o último domingo do ano de 2021. E há muitos anos, isso não é de agora. Uma das coisas que é uma característica de chegada de final de ano é que a gente chega cansado. E não adianta falar que não está. Por mais que a gente tenha energia, por mais que a gente bota para fora, o sentimento é de cansaço. E particularmente nos últimos 2 anos, o mundo está cansado. Nós estamos cansados, irmão. Nós estamos cansados de pandemia. Nós estamos cansados de ver gente morrendo. Nós estamos cansados de ficar com medo. Nós estamos cansados de ter medo de perder o emprego. Nós estamos cansados de ficar sem emprego. Nós estamos cansados de ficar sem dinheiro. Nós estamos cansados. Mas por que nós estamos cansados? Por que isso vem sobre nós? Talvez seja porque a gente não aprendeu um segredinho do Evangelho. E o tema dessa ministração hoje, o último domingo de 2021, coloca ali para mim por gentileza, o tema. Não é esse, vai dar certo, né? Vai pensando em coisa boa aí, irmão, até que demora, sim, não tem problema não, pensa assim, vai dar certo, aleluia, Deus vai iluminar o Eider, glória ao Senhor. Perdeu o banner, gente, por isso que a gente fica cansado aí, ó. Aí acaba com o pastor, olha lá, ó. O tema é descansar em Deus, irmão. Aleluia, vamos aprender isso aqui essa noite? Vamos aprender em nome de Jesus? Aleluia, amém. Então abra a sua Bíblia aí. Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 28. Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 28. Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Próximo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Querido, a maioria das pessoas, a maioria de nós está vivendo num ritmo muito intenso. Nós estamos vivendo num ritmo intenso, não só físico, mas também emocional. Nós somos a geração da comunicação. Nós somos a geração que tem muita informação. Se acontece um terremoto lá no Japão agora, a gente acompanha aqui em tempo real. Então nós somos uma geração que acumula muitas informações e que também é desafiada todo dia a estar evoluindo na profissão, a estar evoluindo naquilo que ela pensa, a se tornar alguém produtivo, e isso tudo vai cansando a gente física e emocionalmente. Por isso é que a gente vive a geração da depressão. A depressão é o mal do século. Sabe por que a depressão é o mal do século, irmão? Alguém sabe aqui o significado real da palavra depressão? Depressão, Jesus, ajuda eu. Alguém sabe? Ninguém sabe. Ó Senhor, é por isso que ele está deprimido. Deus do céu. Depressão. Imagina você está andando numa estrada e ali formou-se um buraco. Você está passando na rodovia, no Brasil não é difícil achar isso. Então ali tem um buraco. Aquilo ali é chamado também de depressão. Por que depressão? Porque a pressão do peso que foi passando sobre aquele lugar não aguentou a pressão, e então agora ele está deprimido, ele está depressivo. Formou ali então um buraco que veio de fora para dentro. E isso é a nossa vida. A depressão na nossa vida nada mais é do que as pressões externas que vão sendo maior do que as nossas forças. Então nós vamos ficando deprimidos.
Então, qual que é a alternativa para sair desse cenário de depressão? É se você entender que você tem dentro de você uma força muito maior do que a força de fora, que é a força de Cristo Jesus. Então, nenhuma depressão vai te pegar. Porque a força que vem de dentro para fora é maior do que a que vem de fora para dentro. Mas nós vivemos essa geração que não entendeu isso. E aí então a gente vai ficando cansado. E por que a gente cansa também? A gente cansa porque, irmão, se tem uma geração que cria expectativa, é a nossa. Nós aprendemos pela mídia, nós estamos aprendendo aí pelo movimento da mídia, que nós podemos, e que nós temos que ser. Eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser o melhor, a mulher tem que ser a mais bonita, o cara tem que ser o mais inteligente, ele tem que ser o mais rico. E aí então isso vai criando em nós uma expectativa naquilo que eu desejo ser. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, Deus é mestre em frustrar as suas expectativas, porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Então Deus frustra as suas expectativas, porque Ele te ama, porque Ele sabe que as suas expectativas não chegam nem perto daquilo que Ele quer para você. Deus então vem e começa a te frustrar, a furar o seu balãozinho. Tem um livro do Rodrigo Bibo, que eu vou começar a ler agora em breve, acredito que no início de janeiro eu já devo começar a ler esse livro, que chama O Deus que Destrói Sonho. Que silêncio da morte. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você só vai viver o sonho de Deus o dia que Deus matar esse sonho seu aí. Porque o dia que você deixar esse sonho morrer, para nascer o sonho de Deus na sua vida, você vai ter a grata surpresa de saber que todos os seus sonhos estavam dentro do sonho de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente faz? A gente fica lutando com Deus. A gente cria expectativa e vai lutar com Deus. Irmão, um dia eu escutei um irmão falar aqui um negócio para mim, ele falou assim: pastor, estou em jejum e oração, e estou firme, já tem um mês, porque é uma batalha incrível. E eu pensando, está lutando com os capeta. Ele falou: não, estou lutando com Deus. Eu falei: você está brigando com Deus, cara? Ele falou: estou lutando a peleja do Senhor. Eu falei: nossa, vai ficar manco já já, porque eu conheço um que lutou com Deus e não deu muito bom não. Irmão, a Bíblia fala de Jacó. Jacó foi um filho que nasceu já querendo roubar o que era do irmão. Jacó já nasceu debaixo da bênção de Deus. Aí ninguém entende como que Deus funciona nesse sentido, mas o que aconteceu foi que ele nasceu, eram gêmeos, e ele nasceu depois. Então o irmão Esaú nasceu primeiro, e o irmão então tinha primogenitura, e Jacó deu um jeito depois de tomar a primogenitura do seu irmão Esaú. Só que Jacó não queria só o título de ser primogênito. A gente lê a Bíblia assim muito folcloricamente. Não, irmão, Jacó queria o dinheiro, Jacó queria os bens, Jacó queria a herança física do pai. E Jacó pegou. Jacó ficou com a herança, ficou com tudo. Houve uma desavença na família, e então o irmão Esaú começou a perseguir Jacó e queria matar. E Jacó então um dia chegou num vale de Jaboque, passou a família de lá, ficou sabendo que o irmão estava chegando. E aí então nesse vale, Jacó teve um encontro com um anjo, que nós sabemos que esse anjo era o próprio Deus ali. E nós sabemos que Jacó então encontrou com esse anjo, e Jacó foi lutar com Deus. Agora Jacó foi lutar com Deus para quê? Porque Jacó queria que Deus abençoasse as suas riquezas. Ele queria que Deus abençoasse aquilo que ele fez de errado. Ele queria que Deus derramasse a bênção sobre aquilo que não era a vontade de Deus, porque a expectativa de Jacó era que Deus ia abençoar aquilo ali. E então Jacó gastou a noite inteira lutando com Deus, assim como muitos de nós estão lutando com Deus para Deus abençoar a nossa vontade. Quando chegou no final da luta, irmão, o anjo olhou para Jacó e falou assim: não está na Bíblia não, irmão, isso aqui eu estou conjecturando. Mas o anjo chegou no final, olhou para Jacó e pensou: acabou a graça, meu filho. Sinto muito, mas eu vou ter que te frustrar. Eu vou frustrar as suas expectativas, porque eu até vou deixar você ganhar de mim, só que eu não vou abençoar aquilo que você queria. Jacó
como é que é seu nome? O anjo não chamou ele de Jacó, falou, como é que é seu nome? Você acha mesmo que o anjo não sabia que ele chamava Jacó, irmão? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas Jacó significava enganador. Jacó significava usurpador. Era o significado desse nome. Então quando o anjo olhou para Jacó e falou assim, qual é o seu nome? E Jacó teve que olhar para o anjo e falar assim, o meu nome é usurpador, é tomar o lugar dos outros, o meu nome é querer fazer as coisas erradas. Então Deus falou assim, então hoje eu frustro a expectativa de que eu ia abençoar a sua vida, e agora você tem a opção de descansar na minha vontade para você e se tornar Israel, nação santa escolhida do meu Senhor. A gente cansa de lutar com Deus, irmão. A gente cansa de querer convencer Deus de que o que eu penso é melhor para mim. A gente vai para as orações, a gente quer explicar para Deus. Você já viu gente orando assim? Tem gente que está perto da gente assim, você fala assim, meu Deus, Deus deve ser muito fraco da ideia, que o cara está explicando para Deus. Não, Deus, eu quero assim, 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 desse jeito, se puder, Deus, nessa época. É igual os meninos aqui pedindo namorada, eles falam até a cor do cabelo, falam a cor do olho, fala tudo, eles só esquecem de olhar no espelho, né? Para ver o tanto que eles é feio, para saber que é impossível, né? Aí Deus olha e fala assim, vou ter que te frustrar. Mas pior é a situação das meninas, né? As meninas oram para Deus arrumar um namorado, quando chega, ela fica pensando, o Senhor realmente é o Deus que mata os sonhos. Querido, não viva num mundo de expectativas, mas descanse na vontade de Deus. Jesus aqui estava nos explicando como descansar no Senhor. E ele disse então, primeiro ele disse, olha, para vocês descansarem, a primeira coisa que vocês precisam entender é vinde a mim. Vinde a mim. Irmão, o convite é de Jesus, mas ir até Jesus é uma iniciativa nossa. Hoje, o Senhor está aqui te fazendo um convite. Vinde a mim. Conheça a minha natureza. Conheça quem eu sou. Vem descobrir quem de verdade é o Deus que quer se relacionar com você. Vinde a mim. Coloca para mim, por favor, Tiago, capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8. Olha o que Tiago escreveu aqui, irmão. Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quem é que chega primeiro em quem? Fala para mim, quem que chega primeiro? Chegai-vos a Deus somos nós. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente quer que Deus venha para o nosso ambiente. E Deus está falando assim, não, é você que tem que vir para o meu. Quando Jesus apareceu para João lá na ilha de Pátimos, ele disse para João, João, sobe para cá, e aqui eu vou te mostrar as coisas que vai acontecer. Ele não disse, João, eu vou descer onde você está e resolver o seu problema de estar escravo. Não, ele disse, sai daí e vem para cá. Você precisa ver da onde eu estou vendo. O nosso problema é que a gente quer ver as coisas da onde a gente está e não quer ir aonde Deus está para ver do jeito que Ele quer ver, do jeito que Ele vê. Irmão, um prédio, imagina um prédio aqui de 15 andares, imagina. Você mora no primeiro andar e o seu vizinho mora no 15º. Vocês estão no mesmo lugar, sim? Sim ou não? Vocês estão no mesmo ambiente. Só que o cara do primeiro, que é você, não consegue ver o que o cara do 15º vê. Assim é no reino de Deus. Todos nós estamos inseridos no reino de Deus. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas para você ver o que Deus quer ver, você precisa sair do lugar onde você está e chegar até onde Deus está. Não tenta trazer Deus para o seu mundinho. Eu falo que a gente atrapalha o céu, irmão. Irmão, a gente atrapalha demais o céu. A gente pega os problemas da terra, a gente já bagunçou a terra e quer bagunçar o céu. Não bagunça o céu. Pede para Deus, Deus, me leva até onde o Senhor está. Porque se eu conseguir ver como o Senhor vê, está tudo resolvido na minha vida. É você que tem que ir. É você que tem que se achegar a Deus. É você que tem que dar os passos. Querido, na sua opinião, nos dias de hoje,
o que tem nos impedido de chegar em Jesus? Sabe, irmã, essa pergunta eu faço ela todo dia. Eu falo: Deus, o que está nos impedindo de chegar até o Senhor? O que nos impede de chegar até a sua natureza? Entenda, não é uma carreira geográfica. Não é o quanto você ora, não é porque você ora mais ou porque você ora menos. Irmão, vou te falar uma coisa. Tem gente que chega para mim e fala assim: olha, eu antes de pregar, eu oro 5 horas. E pergunta assim: e você? Eu falo assim: olha, no domingo eu durmo 3 horas. Eu almoço, durmo 3 horas, porque se eu não dormir, eu não dou conta nem pregar. E eu oro 10 minutos. Ah, mas a oração, eu falei: irmão, é você que precisa orar 5 horas. Tem gente que ora 10 minutos. Tem gente que precisa orar 1 semana. Não tem nada a ver com isso. O problema não é esse, não é uma carreira geográfica. É um entendimento de natureza, porque às vezes você ora 5 horas e cada vez você fica mais longe da natureza de Deus. Tem gente que faz uma oração de 5 minutos, está parecido com Jesus. Porque você, querido, precisa entender que você precisa chegar em Deus. Você tem que chegar na natureza de Deus. O que te impede? Falta de tempo? É o mal do século. Sabe por que a gente não tem tempo? Irmão, faz esse teste essa semana. Vê quantas horas essa semana você ficou no Instagram, no Facebook e no TikTok. Pronto, teve gente que já contou no dedo e falou: não sobrou nada. Sobrou nada para minha vida. Faz essa conta, irmão. Por que você acha que nós estamos vivendo isso na nossa geração? Olha para trás. Quando o povo lá do Egito começou a adorar a Deus, o que o faraó fez, irmão? Falou: aumenta o serviço deles. Pede para eles produzirem mais tijolo e não leva a palha. Faz eles irem buscar a palha. Porque se eles tiverem que buscar a palha e produzir mais tijolo, eles não vão ter tempo de adorar a Deus. Nós estamos vivendo de novo esse tempo e nós estamos achando bom ficar buscando palha o dia inteiro e fazendo tijolo o dia inteiro, ao invés de conhecer quem Deus é. Irmão, em nome de Jesus, se isso não mudar no seu coração, se isso não mudar na sua mente, eu sinto muito em te dizer, você vai nadar e morrer na praia. Se o que você conhece do Evangelho é só o que é ministrado aqui no domingo à noite, então corre porque você está na UTI espiritual. Corre porque está chegando o final desse ano, não começa o ano de 2022 desse jeito. Priorize aquilo que é a prioridade da sua vida. Priorize conhecer o Senhor, indo até Ele. Vinde a mim. Quem está cansado aqui? Quem está cansado? Pode ser sincero, irmão. Está cansado? Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Procura Ele na natureza dEle. Sabe, querido, para a gente descansar em Jesus, nós precisamos aprender sobre Ele. E esse é o outro desafio. Aprender sobre Jesus. E o que Jesus falou? Aprendei de mim que eu sou o quê? Manso e humilde. Eu acho que a igreja há muito tempo não aprende com Jesus. Mas vamos falar a real. Vamos ser hipócrita não. A igreja hoje é mansa, irmão? Aleluia, está começando a ficar bom o sermão. A igreja não é mansa. Não, a igreja é voraz. A igreja parece os leão do Coliseu. Basta pecar, já vira um leão para cima dos irmãos. Por quê? Porque eu acho que eu sou melhor. E às vezes eu até sei que eu sou pior, mas só para só para dizer para o mundo que eu não sou manso, então eu agrido. Hoje de manhã o Emival pregou uma mensagem aqui sobre o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa e voltou. Sabe o que é o nosso problema hoje, irmão? No Brasil, nós temos hoje aproximadamente 50 milhões de cristãos evangélicos. Mas para cada um que está frequentando as igrejas, nós temos mais um que está fora. Ou seja, o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, e nós temos hoje mais da metade da população que conhece o evangelho pregado nas igrejas evangélicas. Só que 50 milhões está fora. E esses 50 milhões não estão com nenhum pingo de desejo de voltar. Eu te falo para vocês, não querem voltar. Por quê? Porque eles acharam que agora a casa não é mais do pai? Não, eles sabem que a casa é do pai. Eles não querem voltar por causa dos irmãos mais velhos.
Nós. Porque quando o cara sai, ele está aqui, ele erra, se ele adultera, se ele rouba, se ele comete um pecado, um escândalo, aí esse cara, ele vai para fora por vergonha, vai para o mundo como o filho pródigo foi. Mas quando ele pensa em voltar para a casa do pai, ele sabe que o pai está na porta esperando ele, ele sabe que tem um banquete, mas ele sabe também que tem um irmão mais velho lá, murmurando e falando assim: por que você deu tudo para ele? Por isso, esse ano nós temos que virar e orar para Deus tirar de nós esse espírito de irmão mais velho e colocar em nós o coração do pai, ao ponto de que quando eles olharem para cá, eles não vejam mais um irmão mais velho punindo eles, impedindo eles de voltar, mas veja só o coração do pai dizendo: meu filho, vem, porque você estava perdido e agora você voltou. Essa é a expectativa, irmão. Irmão, hoje de manhã, nossa, eu vou contar para vocês aqui. Eu vou contar porque todo mundo já bate nós mesmo, não tem problema. Nós estamos acostumados a apanhar, nós mesmo. O Emival terminou a ministração sobre o filho pródigo, falando exatamente desse retorno que o irmão mais velho atrapalha. E aí então, eu fui encerrar aqui e falei assim para os irmãos, eu falei assim: gente, eu vou dar uma oportunidade para vocês que são bem religiosos, para vocês levantarem agora e irem embora. Tem alguém aqui que quer ir embora? Aí nessa hora ninguém vai embora, né? Porque ninguém quer assumir, né, a identidade. Ele segura na cadeira, mas não vai. Não, pastor, não vai ficar todo mundo? Não vai ficar todo mundo. Falei: não, então eu quero encerrar e eu quero ler a letra de uma canção para vocês aqui, que fala exatamente sobre como a igreja se comporta hoje, no papel na sociedade. Falei: só que eu não vou ler um louvor da Damares. E eu li para a igreja a letra da música da Marília Mendonça, Troca de Calçada. Quem já ouviu? Aleluia. Está ficando bom o sermão, que a gente está aprendendo a ser sincero. Irmão, vou te falar uma coisa para você: a igreja quer cantar Sabor de Mel. A igreja quer cantar Sabor de Mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai levar um catiripapo de Jeová, né? A igreja quer cantar isso. Por quê? Porque isso é o meu ego, é a minha expectativa, é a minha voracidade. Eu quero cantar isso. Aí Deus levanta uma cantora sertaneja lá do mundão para escrever uma letra de uma canção falando que quando você vê uma prostituta, você troca de calçada. E essa canção também diz que se a gente ganhasse mais o nosso tempo descobrindo pelo menos 1/3 da vida dessas pessoas, a gente não ia apedrejar, mas a gente ia abraçar. Meu querido, Deus não é Deus dos crentes, Deus é Deus de toda a terra. E se a igreja não falar, até as pedras falarão. Exatamente, a pastora está lembrando aqui, a Marília Mendonça foi uma que saiu da igreja por conta disso. Ela começou a cantar, cantava na igreja, a mãe se separou do padrasto, eles começaram a passar uma dificuldade financeira muito grande, e aí então ela começou a ter que cantar nos bares, e ela fala: gente, eu só cantava, eu não bebia, eu não usava droga, mas eu precisava ganhar um dinheiro para sustentar a minha família. E o que a igreja fez? Não canta não, minha filha, não pega o microfone daqui não, que é ungido, porque a menina que estava lá defendendo o pão para pôr o sustento dentro de casa, ia contaminar o microfone do pastor adúltero, do corrupto, do líder sem vergonha, da igreja que rouba o dinheiro dos irmãos. Até quando a gente vai viver essa hipocrisia? Até quando a gente vai deixar de ser manso? A gente precisa ser manso. Aprender com Jesus é ser manso. Mas não, olha aqui, coloca para mim por gentileza, coloca Salmo 32, 9. Salmo 32, 9. Olha o que Deus fala, gente. Presta atenção nas coisas que Deus fala. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Deus está falando: larga de ser chucro. Quem já mexeu com fazenda aqui? Você sabe o que é ser manso? Ser manso é ser alguém domável, porque aquele que não é domado é igual um cavalo, é igual a mula, que precisa de freio na boca o tempo todo, porque ele não obedece.
E a igreja está ficando assim. Nós estamos chegando cansados, sabe por quê? Porque a gente está brigando com Deus. E Deus está falando assim, eu tenho que pôr um freio na sua boca. E fala que os pastores é bocudo, mas Deus que falou ali agora, sua mula, né? Não seja como o cavalo, nem como a mula. Aí ele vai, 32:8, volta para mim, Salmo 32:8. Olha como Deus quer nos conduzir, irmão. Olha como Deus quer nos conduzir. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-eis com quê? Com quê? Com os meus olhos. Deus está falando assim, querido, se você aprender a ser manso como eu não preciso botar um freio na sua boca. Basta você olhar nos meus olhos. Deus quer nos guiar com o seu olhar. Mas a gente é tão agressivo que a gente não olha no olhar de Deus. A gente quer ser voraz. E Jesus falou assim, manso e humilde. Não, aí chegou na categoria que nós entrou bem, hein? Humilde. Porque se tem uma coisa que o mundo está perdendo é o senso de humildade. O Giovanni pregou aqui quinta-feira e ele falou, humilde não é você pensar menos de si. Humilde é você pensar menos em si. Porque a gente acha que ser humilde é ser um coitado. Eu não quero ser humilde não, porque as pessoas vão me pisar porque eu sou pobre. Tem gente que tem esse negócio, né? Eu sou humilde porque eu sou pobre. Irmão, eu conheço uns pobres aqui que eu vou te falar. Eu conheço uns irmãos que chegam aqui na igreja de Barra Forte, a corrente do camelô, e ele entra ali assim, a hora que os irmãos vão cumprimentar ele, ele já tira a mão e fala assim, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. O nariz dele vem assim quase pegando no teto. E eu conheço gente que já chegou aqui de carro importado, que custa quase R$1 milhão, entrou aqui, nos procurou, abençoou essa igreja aqui com tudo que ele tinha, continua abençoando até hoje, e fala assim, não fala nada para ninguém, porque eu não estou fazendo isso para aparecer. Então humildade não tem a ver com poder aquisitivo. Humildade tem a ver com pensar menos em você. Não é pensar menos de você, porque de você o Senhor diz que você é nação santa, escolhida. Deus quer que você tenha assim, que você tenha uma profissão, que você tenha recurso financeiro, que os seus filhos sejam abençoados, que você tenha uma casa para morar. Deus não é esse Deus carrasco. Deus quer sim, Ele pensa isso de você, mas você tendo tudo isso, então pense menos em você agora e pense mais nas pessoas. Porque essa é a humildade de Jesus. Seja manso e humilde. E você encontrará o quê? Não, você não encontrará descanso ainda. Você sendo manso e humilde, você encontrará o caminho do descanso. O caminho do descanso. Sabe, querido, você acha que o nosso estilo de vida está de acordo com a vontade de Deus? Vamos falar a verdade. Tá, irmãos? Não tá. Tem gente que não respondeu. Porque talvez você está aí todo religioso. E você está achando, não, meu estilo de vida tem. Mas faz uma avaliação. Você vai descobrir que você está cansado. E se você está cansado é porque você não está vivendo o estilo de vida do Senhor. Sabe, querido, para descansar no Senhor nós precisamos colocar em prática os seus ensinos. O negócio é que a gente só escuta. Coloca para mim Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmão, vim aqui no domingo escutar o que tem que fazer é uma coisa. Sair daqui e colocar em prática é outra coisa. Ler a Bíblia e entender o que precisa ser feito é uma coisa, colocar em prática é outra. Porque ouvir a instrução não quer dizer que nós somos obedientes. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é a obediência. Nós somos um povo desobediente. Olha só para você entender um pouquinho. Vamos pegar no nascimento de Jesus, tá aí, Natal foi ontem, né? Vamos pegar o nascimento de Jesus. Quando Jesus foi nascer, o anjo apareceu para Isabel e Zacarias primeiro, na anunciação de Jesus. Isabel era prima de Maria, Zacarias o seu esposo, já eram idosos. O anjo apareceu e falou assim, Isabel vai conceber na velhice. Isabel ia engravidar de João Batista, que ia anunciar Jesus.
E aí a Bíblia diz então que o pai, Zacarias, era um sacerdote, irmão, sacerdote, um homem de Deus. Só que ele fez o quê? Ele não acreditou. E a Bíblia diz que então, para ele acreditar, Deus fez com que ele se calasse. Ele perdeu a voz. E quando o anjo apareceu para Maria e falou assim: olha, você vai conceber do Espírito Santo, você vai gerar o Filho de Deus. Era uma menina, adolescente, virgem. Ela falou assim: como? Eu nunca tive relação com homem. E então o anjo falou assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que ela falou? Senhor, eis aqui a tua serva, faz de mim segundo o teu querer. Deixa eu te falar uma coisa. Tanto para Zacarias como para Maria tinha uma coisa em comum: medo. Medo. Porque, irmão, quando a gente recebe a visitação de Deus, no anúncio de uma profecia, a primeira coisa que a gente sente é medo. Eu tenho certeza que Zacarias ficou com medo, e Maria com mais medo ainda. Só que qual que foi a diferença? É que Maria creu. E Maria creu porque é preciso eu ter medo para me entender uma coisa: que o perfeito amor lança fora todo medo. A diferença está aí. Se você crê, não tem problema você ter medo do novo que vai acontecer. Se você crê, não tenha medo do que Deus está te falando, porque esse medo vai provar para você que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Sabe, o nosso problema é obediência. Porque Maria, quando ela recebeu essa notícia do anjo, irmão, entenda uma coisa aqui essa noite: o evangelho não tem a ver com importância, o evangelho tem a ver com obediência. Porque a gente está achando que se Deus vier e aparecer para mim e liberar uma profecia sobre a minha vida, ó, eis que eu te digo, você vai pregar para as nações, você vai cantar para as nações, você vai ser colocado no lugar de destaque. A gente acha que isso agora me torna alguém importante, e esse é o nosso problema, porque isso não me torna alguém importante no evangelho, isso tem que me tornar alguém obediente. Mas a gente quer ser importante e não quer ser obediente. Maria estava gerando o Filho de Deus. Eu fico imaginando umas mulheres que eu conheço aqui, se gerar o Filho de Deus, sem gerar o Filho de Deus, ela já anda com o rei na barriga. Imagina se fosse verdade. Porque não tem a ver com importância, tem a ver com obediência. A gente precisa obedecer, irmão. Irmão, eu converso demais, não precisa nem falar para vocês, né? E quem conversa muito é cheio de argumento, né, Ramon? Você é cheio de argumento. Por quê? Porque a gente gosta de argumentar. O pastor Jaqueline também conversa bastante e argumenta bastante. Aleluia. Então tem coisa que às vezes fala para mim e fala assim, eu falo assim: mas por quê? Aí por que isso, porque aquilo, porque... Aí eu falo assim: mas eu não concordo. Aí que está o nosso problema. Sabe por que a gente é desobediente? Porque obedecer é fazer exatamente aquilo que você não concorda. Porque fazer aquilo que você concorda não tem a ver com obediência, tem a ver com concordância. E essa geração de hoje, ela não quer obedecer, ela quer concordar. Se eu vou falar para os meninos do louvor que eu quero uma música diferente, a primeira reação dos meninos humanamente é: ah, não, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Ah, mas nós não estamos falando em concordar. Para ir acontecer, igual acontece todas as vezes, eles têm que deixar o que eles pensam de lado, porque muitas vezes eles não concordam, porque eles são músicos, são técnicos, e falam: nossa, que complicação que o pastor está arrumando. Mas o que eles fazem? Eles executam a música, porque eles são o quê? Obedientes, irmãos. Então a nossa geração tem que ser obediente, não uma geração de concordância. A gente está querendo que o mundo concorde com a gente, para falar assim: não, eu obedeci. Você não obedeceu, você fez o que você queria. Porque obediência tem a ver com você fazer aquilo que você não concorda. Você acha mesmo que para Maria foi legal? Vamos falar a verdade. Foi legal demais para Maria, não foi, irmão? 13 para 14 anos, fica grávida, era virgem, ia ficar mal falada, ficou mal falada. Você já parou para pensar que quando Maria chegou para dar a luz lá na cidade, vocês já viram esses desenhos, né? Esse Natal agora estava cheio dos desenhos. Aí o Zé chega lá com a Maria com o barrigão, e vai batendo nas portas.
E aí todo mundo fala assim: oh, não tem lugar. Ah, não tem lugar. Ah, não tem lugar. Aí a gente fica pensando assim: não, era assim, é porque tinha que ser. Não, na verdade tinha que ser, mas irmão, vou te falar uma coisa. José era da descendência de Davi. Fica ligado aqui, irmão, o sermão está acabando. José era da descendência de Davi. Quem que não queria que um herdeiro de Davi nascesse dentro da casa? Quem que não queria, irmão? Ó, quem está aí na porta, é o José. Opa, pera aí, o José é da linhagem do rei Davi. A mulher dele está grávida? Nossa, então esse menino vai nascer aqui em casa. Sabe por que ninguém queria que a Maria entrasse lá? Porque quando a Maria concebeu sem ter relação, todo mundo achava que a Maria era prostituta. Todo mundo achava que a Maria tinha traído José. Todo mundo olhava e falava assim: ah, você é que engravidou sem ter relação com seu marido? Não, obrigado, eu não quero. Você acha mesmo que a vida da Maria era boa? Você acha mesmo que a Maria ficou importante? Não, a Maria acabou com a reputação dela. A Maria acabou com todo tipo de elogio que podia ter. Mas ela ainda continuou dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva, faz de mim a tua vontade. Quem está afim de acabar com a reputação aqui para ser obediente a Deus? Quem está aqui? De verdade mesmo, irmão? Então que em 2022 Deus te coloque à prova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque viver o Evangelho tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência e não com concordância. Não é para ser importante, é para ser obediente. Por isso que a gente encontra descanso quando a gente é obediente a Deus. Porque as pressões de fora não nos afetam mais. Jesus disse então: para você descansar, você precisa colocar em prática os meus mandamentos. Sabe, irmão, tem um texto que Jesus fala sobre construir sobre a areia e construir sobre a rocha. Quem já viu esse texto? Ele diz assim: o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e constrói a casa sobre a rocha. O insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não pratica e constrói sobre a areia. Então entenda uma coisa, Jesus não disse: o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e entende. Não, ele disse: o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Porque muitas vezes você vai ouvir as coisas de Deus e talvez você não vai entender, mas se você praticar, você vai descobrir. E construir a casa sobre a rocha, eu também pensei em uma coisa. Parece que é simples, é duas opções. Você constrói sobre a areia ou você constrói sobre a rocha. Parece um trem tão simples, né? Ai, que vida boa, né, meu gente? Já entendi, Senhor. É só construir na rocha e não construir na areia. Não, não é assim não. Porque para construir na rocha, a gente precisa cavar na areia. Não é a opção, é desempenho, é vontade, é empenho e envolvimento. Para chegar na rocha, tem que cavar a areia primeiro. A rocha não está ali, meu irmão. Mas aquele que pratica as palavras do Senhor é obediente. E ele sabe que ele poderia construir sobre a areia e ia parecer mais rápido aquilo que ele está fazendo. Mas porque ele é obediente, ele cava a areia primeiro para chegar na rocha. Esse ano de 2022 é o ano que nós vamos cavar a areia, irmão. Nós vamos cavar a areia, sabe por quê? Porque o que Deus vai construir a partir do ano que vem é algo que precisa ser construído sobre a rocha. É algo que precisa estar firmado nos alicerces da vontade dEle e não da nossa. Sabe, tem coisas queimando no nosso coração para começar a acontecer agora no ano de 2022, que nós vamos precisar descansar no Senhor. Nós vamos precisar descansar nele e ser obediente àquilo que Ele diz. Por isso, querido, se você está cansado e sobrecarregado, se você chegou aqui essa noite, está cansado, Senhor, eu estou cansado, eu tenho vivido dias difíceis, dias em que eu não entendo o que o Senhor é. Ouça a voz do Espírito Santo dizer para você aqui essa noite: então, vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para sua alma. Olha, irmão, é um processo longo, porque primeiro a gente precisa sair da nossa comodidade
e caminhar em direção à natureza de Jesus. E aí você vai ser aliviado. Mas aí ele diz: eu vou te aliviar, sabe por quê? Porque você precisa aprender de mim. Aprende a ser manso e humilde, e aí você vai encontrar descanso. A igreja precisa sair desse lugar de estrelismo e de dependência das suas expectativas, caminhar para encontrar com a natureza de Cristo Jesus, ser aliviada das pressões, e aí sim sentar aos pés de Jesus e falar: Jesus, me ensina a ser manso, me ensina a ser humilde, porque eu quero encontrar descanso. Eu quero encontrar descanso para minha alma. Irmão, eu estou pregando esse sermão para você porque esse sermão, se não serviu para você, serviu para mim. Eu estou chegando no final de 2021 muito cansado. Muito cansado. E eu descobri que eu estou lutando comigo mesmo. Eu descobri que eu estou lutando com Deus. Que eu estou colocando as minhas expectativas acima da vontade dEle. Eu descobri que eu preciso aprender a ser manso. Eu preciso ser humilde. Porque eu quero descansar a minha alma no Senhor. Se você está aqui essa noite e está assim, queria pedir para você ficar de pé. Pode ficar todo mundo de pé. Pode ficar todo mundo de pé.